Bom, sejam bem-vindos novamente à segunda aula, segunda, segundo tópico aí do nosso curso. E agora a gente vai falar especificamente sobre ditadura militar. É, bom, é, uma das coisas mais importantes dessa época, e assim, mais graves, né, é a criação aí da chamada Guarda Rural Indígena, né? A gente tem vários relatos que a gente vai passar aqui. Claro, não, a gente não vai conseguir falar da totalidade do momento da ditadura em relação a todas essas violações que foram perpetradas nesse momento, né, histórico. Mas a gente vai falar sobre algumas. A gente vai dar enfoque à Guarda Rural, ao Reformatório Krenak, a construção da BR Manaus Boa Vista, que vai alterar e vai provocar uma série de assassinatos de grupos indígenas. E também vamos falar mais no final sobre um caso particular aqui do Paraná, né, que é o caso de Itaipu. Então, as graves violações aos direitos humanos que foram praticadas com nítida intenção de destruição do grupo étnico-krenak organizaram-se em torno de três episódios. Primeiro, a criação da Guarda Rural Indígena, a instalação do reformatório Krenak, inicialmente nas terras Krenak, e posteriormente a remoção forçada dos Krenak para uma fazenda, né, o chamado exílio do seu tradicional. Aí a gente vê, esses são fotogramas de algumas imagens de época que mostram essa guarda rural indígena sendo formada uma equipe de 80 indígenas que atuavam aí como militares. Essas imagens, inclusive, provam que a ditadura realizava vários métodos de tortura em seus quartéis e treinava os policiais para isso. Aqui a gente tem uma imagem, também um fotograma dos indígenas na cavalaria, que é usada aí para tradicionalmente para repressão de protestos, sobretudo na época na ditadura militar, mas ainda hoje, né, a chamada Guarda Rural Indígena, a GRIN. Os índios selecionados para compor a primeira turma foram de diversas origens: Carajados, do Pará, Craô, Maranhão, Xerente, Goiás, Machacali, Minas Gerais e Gaviões, Tocantins, treinados com instrumentos militares, inclusive para a prática de tortura, tudo sob mando e supervisão de Manuel dos Santos Pinheiro, tá? As etnias que faziam parte, um parente chamado João Bugre contou como funcionava o treinamento. Era feito uma seleção entre os mais fortes, bravos, com testes. Eles eram treinados com rifles, passando por arames farpados na selva. Os indígenas eram obrigados a entrar na Green. Nunca tinham a opção de entrar ou não para a guarda. Os idosos ou grandes lideranças, com o avô de Douglas e Bastianinha, apanhavam da Green. Então, ela é, sobretudo, uma guarda que vai ser utilizada para a repressão dos índios Krenak, né? São indígenas de outros grupos, tá? Que são treinados militarmente
fora dos seus aspectos culturais, e eles vão é, faz, é, servir de uma espécie de polícia do território Krenak, porque os Krenak eram grandes, desde o do século XIX, era um grande entrave para colonização da região e para exploração, sobretudo, mineira da Vale do Rio Doce. É, alguns depoimentos aqui também que a gente pega dos relatórios sobre a guarda. Eles, os indígenas, eram obrigados a integrar a guarda, sem ganhar nada, e tinham de vigiar os demais indígenas. Nem as lideranças eram respeitadas pela Guin, pois eles não tinham que fazer o que os militares determinavam, mesmo que fosse contra a liderança, pajés e crianças. Aqui também são imagens da época da guarda, tá? Então, os Krenak. Os Krenak, eles eram outrora vários grupos indígenas que habitavam uma vasta região entre o estado de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, que receberam a denominação genérica de botocudos, devido ao botoque, um pedaço de madeira em forma circular que eles usavam nos lábios e nas orelhas, né? Foi contra os botocudos, guerreiros temidos, que a coroa portuguesa decretou no Brasil, por meio de uma carta régia, uma política de guerra, cativeiro e escravização no início do século XIX. Então, logo que chegaram no Brasil, a família real decretou essa guerra justa aos indígenas, chamados botocudos, que resistiram aí por séculos a essa guerra em que eles viveram, né? O reformatório Krenak. Então, em seguida, após o treinamento da Guarda Rural Indígena, abriu-se espaço para a abertura do reformatório indígena, um eufemismo para prisão, né? Denominada Krenak, em Resplendor, Minas Gerais. Essas medidas foram reflexo do episódio das rebeliões dos Machacali, em Minas Gerais, que em 1966, atacaram propriedades rurais. Então, aí é uma foto do que sobreviveu da prisão Krenak no território Krenak. Posteriormente, ela vai ser remanejada para outra localidade. Referido reformatório foi criado em 1969, sem fundamentação legal que o respaldasse, com o objetivo de confinar e recuperar os índios considerados criminosos ou com comportamento tidos como desviantes. Entretanto, o presídio Kenenak, como chamavam os indígenas, era símbolo da violência e arbitrariedade estatal, com as quais foram tratados os povos indígenas durante a ditadura. Há uma série de documentos oficiais, além de suas próprias ruínas, ainda hoje existentes, que comprovam a existência do reformatório. Aqui tem outra imagem também do reformatório, né? E mais uma citação das experiências vividas lá dentro. Takuruk, Miki e Laurita Maria Fidelix dizem: o marido da declarante também chegou a ser preso nessa solitária por alguns dias, porque pediu autorização para sair da aldeia, mas demorou 2 dias para voltar. Quando voltou, foi preso. Ninguém podia falar a língua indígena, só podia falar a língua do branco. Se falasse a língua indígena, apanhava e ficava preso. Então, isso é uma recorrência bastante grande na ditadura, mas também durante outros períodos históricos, como, por exemplo, a ditadura Vargas, em que os indígenas vão ser proibidos de falar sua própria língua, né? Então, aquela ideia de que o índio teria que se tornar um brasileiro, falar português e viver conforme os costumes
entre aspas, civilizados. Aqui temos outro relato de Janira Krenak e Euclides Krenak. Havia um local na aldeia que era onde os índios ficavam quando estavam doentes, mas o capitão Pinheiros fez ali uma cadeira, onde ficavam muitos índios presos. Não podia beber, não podia ir em festa. Muitas mulheres vieram presas. Muitos índios eram presos apenas por saírem da área da aldeia para vender artesanatos, como a tia de Djanira, Bastianinha, que ficou presa. Então, uma série de abusos. Os indígenas eram presos por alcoolismo, presos por que eles chamavam de vadiagem, enfim, que eram essas saídas sem permissão. Aqui. O presídio Krenak, assim, foi uma verdadeira aberração jurídica e social na história do país, né? Essa é uma reportagem do Jornal do Brasil em 72. Assim foi colocado. Krenak é um exemplo típico do nosso sistema civilizado, que julga o índio juridicamente responsável, mas o pune com a segregação, trabalho forçado e castigos, na maioria das vezes violentos, para os mais recalcitrantes. Aqui a gente disponibilizou para vocês, e todos esses links de relatórios e fotos e imagens e vídeos estão disponibilizados abaixo na descrição do nosso vídeo, tá? Mas aqui tem uma playlist de vídeos sobre a guarda e o reformatório Krenak, que estão diretamente vinculados um ao outro, né? A guarda foi criada justamente para que a movimentação do povo Krenak, esse início de movimento indígena, fosse barrado. A gente tem mais recentemente, é, ainda esse vídeo não está disponível no YouTube ou em outras plataformas. Ele está rodando alguns festivais. É um documentário chamado Resplendor, que está ganhando vários prêmios e que fala sobre esse momento também do reformatório Krenak. Vale a pena assistir quem puder achar ele aí nesses festivais que estão acontecendo online durante a pandemia. Mas logo também talvez esteja disponível nas plataformas aí, YouTube, Vimeo. Aqui. Uma das questões que os índios eram punidos era através do chamado tronco, que era quase que uma reprodução do sistema escravista, em que eles eram castigados em praça pública, né? A Comissão da Verdade, em seu relatório final, incluiu o reformatório Krenak nas relações de instituições locais associadas a graves violações de direitos humanos no período compreendido entre 1964 e 1985, tendo ressaltado: o Estado brasileiro criou, afinal, nos anos de 1960, uma cadeia oficial em território Krenak, exclusiva para a detenção de indígenas, sobre a qual acolhemos casos de morte por tortura no tronco, trabalho forçado e desaparecimento de prisioneiros. Agora a gente vai para outra etapa, que é justamente falando das grandes obras que ganham seu auge no governo Médici, né? Sobretudo após a conquista do Mundial de 1970. Então, esse ufanismo e euforia que gerou a comemoração do tricampeonato no México fez com que fosse iniciado uma série de obras que vão interferir a dinâmica do país, sobretudo norte e nordeste, mas também em outras regiões, como aqui no sul, o caso de Itaipu, tá? Então, em junho de 1960, 70, nos mesmos dias em que a seleção brasileira venceu o México, a sua terceira Copa do Mundo,
O flagelo da seca atingiu 1 milhão de moradores do Nordeste, conforme um ministro do governo calculou para a imprensa da época. O desastre humanitário obrigou Médici e seus ministros da Fazenda, da Agricultura, do Planejamento e dos Transportes do interior a visitarem a região. Numa parada em Recife, para a reunião do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, o SUDENE, a qual compareceram governadores, políticos e militares. O presidente fez um discurso contundente e emocionado. Longos trechos de sua fala foram reproduzidos pelos jornais no dia seguinte. Médici afirmou ter atravessado em sua viagem regiões com planta perdida e lugarejos mortos, nos quais homens comiam apenas feijão e farinha. No caminho, crianças desassistidas. Nada em toda a minha vida me chocou assim, me fez emocionar e desafiar minha vontade. A partir disso, Médici anunciou que apoiaria a agricultura do Nordeste e fomentaria a colonização em zonas úmidas do Nordeste, do Maranhão, do sul do Pará e do Planalto Central. Poucos dias depois, a imprensa estampou a notícia de que 5.200 homens e 500 milhões de cruzeiros seriam empregados de imediato para aquilo que a Folha de São Paulo chamou, em manchete da edição da ocupação da Amazônia, o Estado de São Paulo também comemorou. Transamazônica povoará a selva. A gente tem aí a inauguração do primeiro trecho da Transamazônica no Pará, pelo governo Médici, tá? A FUNAI e o Ministério do Interior tinham plenas condições de informar de antemão sobre as presenças de índios isolados e semi-isolados nas vastas regiões que seriam cortadas pela Transamazônica. Bastaria ouvir alguns de seus mais destacados sertanistas, como Francisco Meirelles, que calculou em junho de 1970 um total de 6.000 a 8.000 silvícolas, vivendo no curso da rodovia. Ele citou grupos de indígenas arredios da tribo Juruna, Crenacororê, Assurini, Paracanã, Ibaxá, Suruí, Carajá, Caiabi. Porém, referindo-se ao aval que o Marechal Cândido Rondon dera a outras rodovias, como a Roncador Xingu nos anos 1940, Meirelles apostou que o Brasil, do moderno indigenismo brasileiro, se vivo fosse, não faria objeções à obra. Meirelles foi citado em um Globo, afirmando que a construção da rodovia não representava perigo, nem para os indígenas, nem para os civilizados. Aqui a gente tem uma imagem da terraplanagem da rodovia, e começou a surgir as primeiras denúncias. Elas explodiram na imprensa em 20 de março de 72, no Jornal do Brasil. Né? Coutrin era um funcionário da FUNAI. Deixou a FUNAI porque não queria ser coveiro dos índios. Chamou o órgão de blefe opinião pública. Declarou que uma epidemia de gripe matara 16 dos 76 índios Jandeavis, outro nome pelos quais os Assurini eram conhecidos na época, e que os medicamentos a eles, que ele pedia à FUNAI, demoraram 48 dias para chegar, coisa que acontecia também na época do SPI. Denunciou ainda que 40 Paracanã haviam morrido, além de 8 terem ficado cegos por doenças venéreas transmitidas pelos próprios funcionários da fundação. Aqui a gente vê as principais obras do período, né? A gente tem a BR-230,
a chamada Transamazônica, que vai aí do Nordeste até o centro ali da Amazônia, cidade de Lábrea, a BR-163, Cuiabá-Santarém, a BR-364, né, que vai aí de Cuiabá até Porto Velho. E a gente tem a que a gente vai focar mais aqui, que é a BR-174, que vai de Manaus a Boa Vista, tá? Para construir os 750 quilômetros de estrada, a ditadura militar atravessou o território dos Uamiri-Atoaris, que resistiram às obras. Em meados dos anos 70, estavam quase extintos. A Comissão Nacional da Verdade calcula que 250 morreram e apenas 350 sobreviveram. O exército nega qualquer ação contra os índios. Aqui a gente tem algumas imagens de jornais de época do, da população indígena ali da região, né? E a gente tem relatos aí do, dos Wamiri Atroaris, né? Esses também são fotos dos Wamiri Atroaris. Raimundo Pereira da Silva, ele fala, eles achavam um grupo de índios, de uns 30 índios, o bis, aí trouxe para cá, chegou, eles deram 600 tiros aberrando os índios. Egídio Chad, perto deles? É, perto deles. Índio ficava com medo, medo. E eles empurravam eles na boca do pau para subir na caçamba. Sobe na caçamba. Empurravam na boca do pau. Rapaz, índio ficava assim, ó, se tremendo. Depois dos tiros, depois dos tiros, aí botavam na caçamba, iam deixar lá na estrada. Agora lá nós não íamos. Os civis não iam. Só o exército. Nós não sabe se eles matavam eles lá ou soltavam. Civil nenhum sabe, né? São gravações feitas aí para um relatório da Comissão da Verdade, mostrando as violações que os indígenas sofriam nessas remoções forçadas, que era típico do SPI e também da prática da FUNAI, né? Aqui a gente tem uma, um relatório, uma tabela da população Wamiri-Atroari. Vejam o decréscimo da população que acontece, sobretudo, por volta de 1973, que é a época da construção da BR. E a população continua a cair e só vai se recuperar, começar sua recuperação no final dos anos 80, né? E a gente tem mais um relato também do seu Raimundo, né? Do lado que é o mesmo relato, né? Agora a gente passa por uma outra parte, que é uma parte que é, fala mais da questão regional aqui do Paraná, né? É, a construção de Itaipu também, essa grande obra da ditadura militar, na época a maior usina hidrelétrica do mundo, foi aí uma grande um momento de tensão para os indígenas da região, sobretudo os indígenas Ava-Guarani, que habitavam a região na, na margem do rio Paraná. Essas fotos são fotos da época que foram localizadas pela Comissão da Verdade e que mostram funcionários da Itaipu queimando as aldeias, tá? Para fazer com que os indígenas saíssem da região e o alagamento da represa acontecesse aqui. Então, a gente tem alguns depoimentos de época também sobre essa situação.
Esse projeto não contemplava nem sequer a todas as famílias afetadas pela empresa. Segundo os dados de Itaipu, a só contemplava 234 famílias, de acordo com investigações realizadas na década dos anos 90 e 2000. Desde cedo, as ditas cifras não correspondem. Estavam muito longe de dados reais proporcionados pelos afetados, os indígenas paranaenses. Segundo os dados, eram 534 famílias, e as terras que foram prometidas só conseguiam abrigar 234. Então, veja, o número de famílias desabrigadas é gigante. De acordo com um antropólogo contratado por Itaipu, à época da inundação, houve a intenção de ressaltar reassentar as famílias reconhecidas do lado paraguaio e previa-se a aquisição de Quirito, com extensão de 1.000 hectares, da colônia de Juquiri, de 2.000 hectares, da colônia de Itabó e da colônia de Limoí. Mas, ao final, a Itaipu se limitou a adquirir duas áreas, cada uma delas de 1.000 hectares, Juquiri e Itabó, dando com isso por encerrada a questão territorial indígena naquele país. Aqui você vê o expurgo que a inundação do Lago de Itaipu vai fazer com esses grupos Guarani. Vários vão para o Paraguai, para o Rio Grande do Sul, também se deslocam para Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Então, é uma grande leva de indígenas que mais recentemente vai voltar a essa região e vai passar por uma série de conflitos sociais na região, já que agora as antigas terras indígenas são habitadas por fazendeiros, sobretudo que praticam a agricultura, a monocultura do milho. Então a gente tem alguns relatos aqui também. Antes vivíamos felizes, Alvarez. Antes viviam, são relatos colhidos pelo Ministério Público, tá? No relatório que também está na descrição abaixo do vídeo, o link. Antes vivíamos felizes nas margens do Paraná. Logo vieram as pessoas de Itaipu e nos informaram que nossa Tecoá iria ficar abaixo d'água. Eles nos deram um pouco de dinheiro. E eu fui levado para Hernandares para receber o dinheiro. Durante a viagem, esse reassentamento, morreu muitos animais e, o pior, no caminho morreu a filha dele. E ele teve que enterrá-la no caminho. Assim que Itaipu, por isso que Itaipu nos deve muito. Jamais poderá nos devolver o que perdemos, como nossa terra, parte da nossa cultura e, sobretudo, a vida. Quantas pessoas morreram, né? Durante e depois dessa viagem, especialmente em Juquiri, que era uma região, que é uma região no Paraguai, onde eles foram remanejados. Não, não falavam, não havia, é, não havia cuidados, enfermagem, morriam, muitos dos nossos parentes morreram ali, na chegada do reassentamento, né? Então, a gente vê que a importância do a ditadura, né, como um momento em que os povos indígenas passam
por uma série de violações, sobretudo na construção dessas grandes obras, também na permissão de mineração em terras indígenas e da construção de hidrelétricas, como o caso de Itaipu, né? Então, nesse momento de extrema mortandade e violência para os indígenas, a gente vai falar um pouco a seguir com a professora Maria Cláudia sobre o cinema, né, a respeito dos indígenas nessa época. Obrigado e até breve.